Palavra do ensinamento do Senhor. Peço aos irmãos que curvem a sua cabeça, faça a sua oração, peça a Deus nessa noite, através da vida do nosso pastor, a palavra possa ser direcionada ao nosso coração. Pai, antes de orar, Senhor, pela palavra, pela vida do nosso pastor, te apresentamos aqui, meu Pai, cada ofertante, cada dizimista da tua casa, Senhor Jesus. Já viemos aqui te agradecer todos os dias a qual tu tem feito que o alimento chegue em nossa casa, Senhor, a qual tu tem feito, Senhor, suprindo nossa necessidade, Senhor, fazendo que nós venhamos pagar nossas contas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos aqui porque tu tens sido fiel. E a cada dia, Senhor, nós possamos buscar essa fidelidade e ser fiel a Ti, Senhor. Já te apresentamos aqui, Senhor, a vida do nosso pastor, Senhor, a qual nessa noite irás trazer a mensagem, o ensinamento. Fala conosco através da vida do Teu Filho, Senhor, utilizando da Tua palavra, Senhor. Tu sabe, Tu tem contemplado aquilo que o nosso pastor tem passado, Senhor. Já te apresentamos aqui, meu Pai, o dia de amanhã, na vida do nosso pastor, a qual estará fazendo ali um exame, Senhor, que o Senhor venha preparar, meu Pai, os médicos ali, a sala, aquele equipamento, Senhor, que Tu venha preparar a vida do nosso pastor, que Tu possa acessar aquilo que ele possa estar sentindo dentro do seu corpo, para que ele possa no dia da manhã, Senhor, estar ali disposto, Senhor Jesus, a ir aquele médico, Senhor, e fazer aquele exame, Senhor. Já te apresentamos, já crendo na Tua palavra, Senhor, que Tu és um Deus que provê todas as coisas, e Tu és um Deus que vai dentro de nós, arrancando tudo aquilo, Senhor, que tem nos maltratado e tem trazido, Senhor, não só na vida do nosso pastor, mas na nossa vida dores internas, Senhor. Cura, meu Pai, restaura. Tu tens esse poder porque vemos, Senhor, vemos na Tua palavra, Senhor, quantos milagres o Senhor fez. Pode ter durado tempo, Senhor, pode ter durado meses, anos, mas o Senhor fez que os milagres operassem na vida do Teu povo e Tu tem feito nos dias de hoje, Senhor. Traz, Senhor, ao coração do nosso pastor confiança mais ainda, esperança, Senhor, que o nosso pastor possa esperar o tempo determinado por Ti, Senhor, para que isso venha cessar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa noite é a noite de ensino. Quantos estão dispostos a crescer no Senhor? Diga amém. Quantos querem crescer no Senhor? Diga glória a Deus. Louvor é muito bom. Louvamos a Deus. Mas é a palavra que fundamenta a nossa fé. Nós estamos aí numa jornada de alguns encontros falando sobre a igreja primitiva, as ações da igreja primitiva, como Deus operou por meio dessa igreja, os resultados que Deus fez essa igreja experimentar. Muito embora ela pudesse viver momentos de tribulação, de perseguição, essa igreja no Senhor, ela foi uma igreja muito abençoada, principalmente na questão da comunhão. Uma das dificuldades que os irmãos encontraram naquele primeiro momento foi a questão dos encontros, os encontros que eles deveriam ter para conhecer mais do Senhor. E uma das alternativas que foram utilizadas naquela época foi a casa, ou a casa dos irmãos, de casa em casa. A partir dessa ação, a igreja pôde driblar e vencer muitas adversidades, diversas adversidades.
porque a comunhão crescia entre eles. E a gente já aprendeu aqui que comunhão é ter tudo em comum. E o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a fé em Jesus Cristo, eles tinham em comum os seus bens, eles tinham em comum as perseguições. Todas essas coisas faziam parte do cotidiano daquela igreja primária ali. Hoje eu quero falar sobre barreiras que podem impedir a comunhão. Barreiras que podem impedir a comunhão, ou que impedem a comunhão. E comunhão, amados, é uma coisa que faz com que a igreja desenvolva em todos os aspectos. Sem comunhão, escute isso, sem comunhão é impossível uma igreja ela desenvolver toda a vontade de Deus para ela. Eu já também toquei aqui e disse que Deus, Ele sempre tem o seu povo, tem um povo dele. Quando Ele planta uma igreja, no caso um templo, um lugar, é porque Ele tem objetivo naquela localidade. E é exatamente através da comunhão da igreja, que se a igreja tiver em comunhão, ela vai sim fazer a vontade do Senhor, ela vai ser obediente, sim ou não? Ela vai ser obediente à voz do mestre, à voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus. Ela vai conseguir vivenciar momentos difíceis como se estivesse passando assim, tranquilamente. Então, como é importante, porque nós temos a mesma fé. Então, nós já aprendemos aqui que a igreja primitiva, ela vivenciou muitos problemas dos irmãos, dentre elas a fome. No momento em que muitos ali em Jerusalém estavam empobrecendo, alguns dos irmãos que tinham condições financeiras, o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Significa dizer, né, que a doação ela era tanto liberal, presta bem atenção a isso, ela era uma contribuição liberal, tá? Não havia de forma alguma, em nenhum momento, em nenhum texto a gente encontra a manipulação dos membros. Eu vou entregar para os discípulos, mas faça isso ou faça aquilo. Não, a Bíblia nos ensina que eles depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem todo o recurso nas necessidades que aquela igreja estava vivenciando. Amém? Mas hoje a gente vai falar sobre barreiras que impedem a comunhão. Você já percebeu, amados, que o inimigo gosta muito de investir na quebra da aliança, da comunhão? Percebe isso? Já percebeu isso? Que quando o inimigo quer fazer partido na igreja, ele sempre faz algo para quebrar a comunhão da igreja. Porque uma igreja, escute bem, sem comunhão, uma igreja que não está participando da comunhão plena, é uma igreja adoecida, e ela não vai conseguir curar. Amém, irmãos? Amém. Ela não vai conseguir curar. É por isso que nós temos que estar atentos às barreiras que impedem a comunhão dentro de uma igreja. Nós vamos aprender aqui nessa noite. Amém? Então, vamos usar a praticidade aqui. Está se aproximando aí, falta 50 e poucos dias, foi isso que eu escutei bem na TV hoje, para as Olimpíadas, não é isso? 50 e poucos dias, 54 dias parece, para as Olimpíadas. Todos os atletas
estão bem treinados nas suas habilidades. Preste bem atenção nisso. É uma chave para a gente entender como é importante a comunhão, tá? Então essas habilidades, elas são desenvolvidas a fim de que na hora da apresentação, na hora em que o atleta vai se apresentar, ele consiga vencer as barreiras impostas a ele, seja a natação, seja o atletismo, seja a carreira, seja o Ironman, né? Ou mesmo no judô, que a pessoa vai lutar contra o seu oponente. Tudo que ele aprendeu, todas as habilidades, a pessoa vai utilizar para quê? Para superar as barreiras. E utilizando-se dessa imagem que eu passei para os irmãos, a mesma coisa com o crente. É por essa razão que nós temos que estar na casa de Deus para aprender no seu santo templo, como diz Davi, para aprender no seu santo templo. Aprender o que? Deus vai nos treinar, Deus vai nos capacitar para que a gente venha a vencer os obstáculos, as barreiras que vão a se apresentar na nossa caminhada. Uma delas é a questão da comunhão, ok? Mas, falando francamente, o que pode se colocar como empecilho a comunhão com o povo de Deus? O que pode se levantar como empecilho? O que derruba um bom relacionamento? O que derruba um bom relacionamento na igreja? O que faz a pessoa se ensimesmar e de repente ela não querer mais contribuir no grupo que ela faz parte? De repente a pessoa diz: não, eu vou servir a Deus aqui no meu cantinho. Que essa é uma das ilusões que o diabo coloca no coração de muitos. Não, eu vou servir a Deus aqui no meu cantinho. O que pode levar uma pessoa o que pode gerar num coração esse tipo de comportamento? Não, eu vou servir a Deus aqui no meu canto, eu vou servir a Deus, eu não vou mais me envolver, eu não vou mais fazer parte. Muitas pessoas, elas tomam determinadas atitudes, que às vezes elas dizem: não, Deus, aí usa o argumento: Deus me entende. Não, Deus sabe por quê. Já ouviu isso aí? A pessoa justifica a falta da comunhão porque ela não soube lidar com uma ofensa, ela não soube lidar com a situação, ela não entende que como igreja, a igreja é imperfeita. Eu vou repetir para você: ela é imperfeita, ela está em estado de santificação. E é por isso que Paulo vai dizer que existe gente forte e existe gente fraca. De modo que Paulo vai recomendar: vocês que são fortes, suportai os mais fracos. Por que Paulo vai dizer isso? Não está escrito em vão. A fraqueza aqui mencionada por mim, através de Paulo, diz respeito àqueles irmãos imaturos, entende? Que não compreende, que não busca. É por isso que eu sempre repito: pastor Marcondes, se há um culto mais precioso na igreja cristã, chama-se ensino da palavra de Deus, porque é aqui que nós vamos pegar pedras preciosas para a caminhada. Olha para cá, ei, você que está aí na telinha, olha para cá, preste atenção. Na nossa caminhada, o Espírito Santo só vai lembrar você das coisas que Ele lhe ensinar. Ele vai trazer a memória. Foi isso que o Espírito Santo disse por meio de Jesus no capítulo 16 de João: Ele vos fará lembrar tudo aquilo
aquilo que eu estou lhe ensinando. Estou fazendo uma paráfrase aqui do texto, para você entender. Como é que você vai lembrar de um ensino? Como é que você vai lembrar de uma palavra se você não está presente? Se você não busca aprender com a palavra de Deus? Então nós precisamos aprender muito, sabe por quê? Porque, irmãos, eu vi uma frase, eu acho que essa frase me marcou muito, do falecido pastor que dorme no Senhor agora, Russell Shedd. Estava lá em casa estudando, vendo material que o pastor pediu. Aí eu fiquei pesquisando e vi uma frase dele que, poxa, aquela frase foi de impacto. Na hora que eu li, aquilo me deu um impacto muito grande, que cabe exatamente aquilo que eu estou falando para vocês. E o tag tinha assim: a igreja é imperfeita, ela está numa batalha e numa guerra. Há soldados feridos, há soldados acamados, há soldados que estão sem perna, sem braço, mas todos são soldados que estão batalhando no reino de Deus. Aí na sequência ele diz: glorioso será aquele dia, porque nós estamos batalhando aqui, e vale bem chegar lá, chegaremos lá, por causa do sofrimento, das dores que nós estamos sofrendo aqui, das perseguições que nós passamos aqui, das incompreensões que nós passamos aqui, mas nós vamos chegar lá, sem braço, sem orelha, mas nós vamos chegar lá. Rapaz, aquilo bateu assim. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou explicar para você. O que ele estava dizendo é que todo sofrimento que você passa aqui vai valer a pena para chegar lá. Entende? Que os soldados que estão legitimamente batalhando estão nesse momento agora no meio de uma guerra, soldados feridos, mas nem por isso deixam de militar no reino de Deus. E aí, a frase mais interessante aí: quando o Senhor dos exércitos passar em vista os seus exércitos, eu quero estar lá. O Russell Shedd colocou: eu quero estar lá, nem que seja ferido, mas eu quero estar lá. Ô glória, quem quer estar lá? Ô glória. O que significa dizer isso, irmãos? Que o seu irmão é imperfeito, que nós somos imperfeitos, e que a gente deve identificar o verdadeiro inimigo da nossa alma, o verdadeiro inimigo. Então, na igreja também existem barreiras que precisam ser derrubadas e que impedem a comunhão. A primeira delas, individualismo. Vou repetir: individualismo. O ser humano, ele foi criado um ser social, um ser para viver em comunidade, ok? Esse é o propósito de Deus. Contudo, nós sabemos que existem pessoas com problema de relacionamento, e é por isso que querem viver o individualismo. Entende? É o isolamento que a pessoa faz. Como eu falei anteriormente aqui, existem discursos para o individualismo, tá? Nunca quer estar no meu... Vamos fazer aqui uma ação, nós vamos precisar de todas as mulheres. Não, eu não estou com vontade não. Isso indica individualismo. Não sei se eu vou participar. Não, todos, olha o discurso: todos têm defeitos, ninguém me compreende. São desculpas que a gente dá. O individualismo faz com que a pessoa se isole, ela não esteja no meio da comunhão, ela não esteja no meio do grupo. Amados, a igreja é igreja porque ela é um corpo. Eu já falei aqui, ninguém opera só. Todos nós precisamos uns dos outros.
E quando a pessoa, ela quer servir a Deus da sua maneira, o primeiro caminho que ela vai tomar é o individualismo. Ela quer fazer o próprio caminho para servir a Deus, a sua própria maneira de servir a Deus. E olha, Satanás, ele está muito interessado que isso aconteça, viu? Porque ele sabe que quando a pessoa toma o caminho do individualismo, ela fica isolada. Ele pode plantar várias ideias na cabeça de uma pessoa dessa. O individualismo faz você não confiar nas pessoas, faz você não confiar na sua liderança, faz você não compartilhar as suas dores. Ele te isola, ele quer você isolado num canto, porque ele quer destruir a sua alma. E isso é uma barreira, Diogo. A maioria das pessoas que vão deixando a fé em Jesus Cristo é porque elas se isolaram, elas deixaram de conversar, elas deixaram de compartilhar, elas não têm mais a mesma ideia, elas não têm mais o mesmo coração. Aquela pessoa chegava na igreja, sentava aqui na frente, eu dizia sempre isso lá no Barroso, e falei ali na cidade de funcionário. Você sabe quando é que o irmão começa a esfriar? Quando ele começa a se isolar. No começo é muito bom, é o fervor do Espírito, ele senta aqui na frente, ele está aqui, todo escuta presente, de repente começa a vir as lutas, ele não suporta, daqui a pouco ele está no meio da igreja. Aí já saiu da frente, já está ali no meio dos bancos. Aí já não vem mais com frequência, começa a faltar. Ele começa a se individualizar. Tá tudo bem contigo, irmão? Não, tá tudo bem, não se preocupe não e tal. Ele não quer compartilhar. No fim das contas ele está sentado lá no último banco, ele já não entra mais, já fica lá atrás. Eu não estou dizendo que os irmãos me entendam, que estão aí atrás são assim, amém, irmãos? Glória a Deus. Estou só usando aqui uma maneira de você entender. E daqui a pouco você procura aquele irmão, ele não está mais, ele se individualizou. Você viveu essa experiência, irmão? Está aí, ó. Não é assim, mano? O diabo vai colocando assim, ó. A primeira coisa que ele vai usando a cabeça na pessoa que se individualiza. Estão falando de você. Está vendo aquelas duas ali? Estão falando de você. Também, aí você já está cheio, né? Basta uma gota. Pum. Não é assim, né? Basta uma gota. É o que a gente chama de a última gota d'água, né? Pum. Bateu ali, pronto, a pessoa já... Mas não é nada disso, irmãos. São estereótipos, são situações que a nossa própria cabeça, ela gera. E nós vamos aprender aqui nessa noite como a gente vai vencer essas barreiras. Então, primeira coisa é vencer o individualismo, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Há dias atrás eu trouxe uma palavra aqui sobre corpo, e eu disse que Paulo escrevendo, ele disse que as partes menos decorosas são as que nós damos mais honra, irmão. Significa dizer que até mesmo os mais fracos são importantes. E glória a Deus porque você tem capacidade de suportar. Glória a Deus porque você tem capacidade de suportar. Então o individualismo leva a pessoa na fé a se isolar. Entendeu? Daí então ela não consegue caminhar. E o resultado disso vai ser mundo. O resultado disso vai ser mundo, porque ela vai dizer assim, ó, eu estive na igreja, mas aqui no mundo a coisa é bem melhor. Eu não preciso estar dando conta da minha vida, não preciso dar relatório a ninguém, pastor não manda na minha vida, pastor não tem nem que saber da minha vida. Gente, isso é sintomas de individualismo que o diabo planta. Tudo na nossa vida a gente vai prestar contas, amados. Tudo na nossa vida vai prestar conta. Deus deu a Adão um jardim. Deus deu tarefas para Adão. Deus deu responsabilidades para Adão. E Deus disse para Adão: tem duas árvores aí, ó. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Porque no dia que você comer dessa árvore você vai morrer. Deus deixou bem claro. O que aconteceu? Eles tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o resultado, sabe qual foi? É que Deus veio prestar contas, né? Porque todo dia
Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor descia na viração do dia. A viração do dia para nós é 0 hora. A viração do dia para os povos bíblicos, principalmente para Israel, é a partir das 18. Então o Senhor veio, prestou contas com Adão, ok? Então a pessoa individualista, ela vai sofrer, tá? Olha só o que é que o Salmo 133, verso 1 nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é importante a gente viver em união. O corpo de Cristo não pode haver individualismo, porque nós temos um bem comum. É comum meus interesses aos seus? É comum os interesses do pastor Marcondes na construção daquela igreja? É só a responsabilidade de uma igreja, de um pastor? Não, irmãos. Porque na hora que aquela construção estiver pronta e as pessoas começarem a ser salvas, o pastor Marcondes e todos aqueles que trabalharam com ele serão honrados, e junto com ele todos nós. Então como é que eu posso dizer: não, pastor, se vira, faz tu só lá, Deus é contigo? Não, irmão, não podemos dizer isso. Todos nós temos que estar no mesmo coração, no mesmo sentido. Todos nós podemos fazer alguma coisa pelaquela obra, sim ou não, irmãos? Quem já orou por eles lá? Senhor, abençoa. Senhor, manda recurso. Senhor, faz. Isso é obra de comunhão, irmãos. Quem está entendendo isso? Isso é obra de comunhão. E todos os empreendimentos na casa de Deus, o fim é comunhão. Porque nós queremos o bem, nós queremos que... E Deus espera. É isso que demonstra o nosso crescimento espiritual. É quando nós compreendemos o valor da comunhão, de que eu, somado ao irmão que se soma a outro irmão, somos mais fortes do que eu só. Tem trabalhos que é necessário 2 ou 3. Para levantar aquelas vigas lá, é necessário vários irmãos. Um só não conseguiria encher, então eu preciso da ajuda do outro. Mesmo que se tenha, é preciso. Isso indica o que, queridos? Comunhão, amados. Nós estamos no mesmo sentido. Uma das coisas que me ocorreu quando eu me converti é que Deus mudou completamente a rotina da minha vida. Deus mudou a rotina. Deus me deu, escute, novos sonhos e objetivos, que não dizia mais respeito ao meu, nem ao eu, mas dizia respeito ao nós. Eu queria ver as coisas de Deus acontecendo, e para tanto eu precisava do corpo. É importante, por isso não se deixe levar pelo espírito do individualismo. O individualismo é sinônimo também de egoísmo. Tudo está com ismo, sinônimo de egoísmo, tá? Então, quando surgir isso, se por acaso você passar, se nós passarmos a ter sintomas assim, a gente precisa analisar que nós estamos valorizando mais o eu, pedir a Deus perdão, irmãos. Nenhum de nós aqui estamos imunes. Nós temos que entender, aprender e saber, para que a gente lute contra isso. Você já percebeu que ser crente é lutar contra você mesmo? Amém ou não amém? Você está numa constante guerra contra você mesmo. É uma constante guerra contra o eu. Rapaz, sabe uma coisa? Não vou mais me envolver com isso não. Estava nesse instante falando com o diácono Diogo. Coisa difícil é trabalhar com o ser humano, né, Diogo? Estava me contando aqui uma história lá na empresa dele, que os irmãos, que as pessoas lá têm que usar máscara. Eu estou sem usar máscara aqui porque eu estou distante de vocês, mas a maioria dos irmãos todos estão aqui com máscara. Mas lá os caras não querem usar, para a própria segurança, né?
para o próprio bem, recomendações, mas a valorização do eu. Sou eu que quero, sou eu. O eu muito latente, né? Então, quando a gente descobre alguma coisa que está fazendo a gente, irmãos, caminhar em direção a fora do grupo, a fora da igreja, fora, entendeu? Dos interesses comuns do meu ministério. Eu não sei, pastor Marcondes, qual é o dia da doutrina, eu não sei o que está acontecendo no meu ministério, eu não sei os cultos que acontecem lá. Me diga, um negócio desse não está errado não, mano. Porque você está fora do corpo. Deus nos planta num lugar, nos planta em um lugar para a gente frutificar. Ok? E aí eu estou dizendo, se nós percebemos, se estamos de alguma maneira se isolando, é sinal de individualismo. Tenha cuidado, meu irmão. O Senhor nos alerta nessa noite, tá? O Senhor nos chama à fidelidade, como eu preguei domingo, ok? E isso honra ao nome de Jesus. Segunda barreira que impede, que se levanta como barreira, são as obras da carne. Gálatas 5, por favor, bota aqui João Nilson. Gálatas 5, a partir do verso de número 20. Gálatas 5, a partir do verso 20, está aqui. A partir do 19, para ficar bem inteligível, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que mais? 20. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem é que não vai herdar o reino de Deus? Quem comete tais coisas. E olha, irmãos, isso é a palavra de Deus. Isso é sério. Isso não é palavra minha não, isso é palavra de Deus. Está dizendo que deixa fora do reino de Deus pessoas que tais coisas cometem. Aqui nós temos um farto arsenal para deixar muitos fora da comunhão da igreja. Por exemplo, inimizades. O que é inimizades? Falta de amizade. Você tem amizade com seus irmãos da igreja? Já ouvi alguém me falar que tem gente que tem mais amizade com as pessoas fora da igreja do que com os irmãos da igreja. Eu não estou dizendo aqui para você fazer acepção, mas parece que os assuntos lá de fora são mais importantes do que o que está aqui. Então, presta atenção, falta de amizade é algo que é reprovado na Bíblia, porque o verdadeiro cristão, ele precisa estar bem com todas as pessoas, ele não pode ter ódio no coração. A inimizade é falta de amizade, ódio, indisposição, malquerença. Isso que é
inimizade. O Senhor Deus não diz assim, né? O Senhor Deus diz assim para nós, ó: as amizades do mundo se constituem inimizade para Deus. Me explica um crente ter mais amizade com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus? Me explica aí. Então é uma barreira que se levanta. É por isso que a pessoa precisa ser discipulada, ela precisa ler a Bíblia para entender. Precisa ler a Bíblia. Deus está deixando claro para nós qual é a vontade dEle. E uma das coisas que Deus odeia é a inimizade entre o seu povo. Segunda coisa é porfia. Já ouviu falar essa palavra? Porfia. Porfiar é contender, é uma pessoa contenciosa, faz briga por tudo. Porfia. Conhece alguém assim que faz confusão por qualquer coisa? Ali o preço está R$ 2,99, eu quero o meu centavo. Me dê o meu centavo. Não é R$ 2,99? Aqui está dizendo que é R$ 7,99, não é 8. Então me dê meu centavo. Porfia, irmão, qualquer coisa. Então, amados, é a pessoa contenciosa que tem disposição para brigar. Senhor, vira teu rosto, porque agora este braço perdeu o controle. Ei, Jesus. Então, já pensou? Por causa da cor da farda das irmãs, grande contenda se levantou no arraial de Deus. Umas queriam cor X, a outras queriam cor Y. E essa confusão, a irmã Chiquinha puxou os cabelos da irmã Mariquinha e teve que vir um pastor. Menino, pelo amor de Deus, amado. Eu estou dando aqui exemplos práticos para a gente. Amém, amados? Peleja, combate, é quase a mesma coisa da porfia, né? Peleja, a pessoa gosta de combater, brigar, disputar. Dissensão. Aqui está escrito dissensão. Fuja da dissensão. O que é uma dissensão? É você discordar. Lembra do caso de Moisés? Moisés, tu é da tribo que serve a Deus, nós também somos. Deus não fala contigo, Deus também fala com a gente. Você acha que só Deus que te usa? Só Deus que te usa? Deu tempo ele nem fechar a boca, a terra se abriu e engoliu os contenciosos, aqueles que estavam fazendo dissensão. Então isso é um problema também que pode romper barreiras no meio do povo de Deus. Amém? Ira é outro detalhe. Pastor, eu me iro muito rápido. Pisou no meu pé, falou alguma coisa. Gente, a Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Você entende o que você lê? Estava até tentando fazer um quadro, pastor, no meu Instagram, falando assim: você entendeu o que você leu? Aí eu ia explicar. Tá aqui: ciúme, despeito, competição, zeloso demais. É a pessoa que perfeccionista demais, né? Então a ira, como eu estou falando aqui, é um sentimento que pode, pode ser dominado. Irmãos, nenhum dos que eu estou falando aqui
Porque a própria palavra de Deus diz assim, ó, digo porém andar no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ande no Espírito que você vai conseguir vencer todos esses obstáculos aqui, tá? Então perceba, a ira é uma raiva, é um ódio que se levanta, feito o calor do sol, sabe? E leva a pessoa a fazer coisas que depois ela vai se arrepender. Ela age primeiro no impulso da sua vontade e depois vai pedir perdão, e aí ela não vai mensurar, ela não vai comedir, ela não vai avaliar o tamanho do problema que ela gerou ou que ele gerou. Palavras ditas depois que sai da boca é como uma flecha, já foi, tá? Então a ira é um sentimento carnal que pode levar a pessoa a dizer coisas e a fazer coisas que depois vem a fazer a pessoa se arrepender. É por isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, primeiramente a ponderar antes de agir por impulso. Eu fui assim já, não minto não, antes de ponderar. Então a gente precisa ter o domínio das nossas emoções, sobre o controle, tá? Esperar o momento certo. Olha, irmãos, ninguém gosta de momentos de vergonha, que lhe envergonhe. Porque Jesus diz, ele nos ensinou na palavra, não é? Se vocês querem, assim como vocês querem o vosso bem, queiram o bem também dos outros. No que vocês querem bem para vocês, queira também para o seu semelhante, não interessa quem ele é. Então, a gente precisa ponderar nisso. Inveja. Eita, esse sentimento aqui é terrível, né? Tem inveja na casa de Deus? Tem não, né, gente? Tem não, né? A inveja é um sentimento que pode se apoderar do coração da pessoa. Então, a inveja é querer o que é dos outros. É uma cobiça, tá? É querer o que é dos outros, é uma cobiça. A pessoa cobiça, ela inveja. Em termos práticos, isso aí, né? O irmão dá um exemplo pra gente aqui, aleatório, né? O irmão comprou um carro novo, eu também vou querer comprar um carro novo. O irmão tem um celular de última geração, também vou querer. O irmão que comprou, o irmão que tem, é porque Deus abençoou, ele trabalhou, tem condição de fazer isso. E às vezes a pessoa que está querendo, que tem a inveja, não tem a mesma condição, mas por fim na força ela vai querer ter. Então é terrível esse sentimento, porque ela pode colocar e erguer uma barreira. O orgulho, que é a mesma coisa de arrogância, de soberba. O orgulhoso na casa de Deus não prevalece, porque Deus dá graças aos humildes, mas ao orgulhoso ele abate, tá? Isso significa dizer que o orgulho não é um bom sentimento. É uma barreira também que se levanta, que a gente fuja do orgulho. Como é que eu identifico uma pessoa orgulhosa? Ela quer sempre estar acima dos outros. Ela é melhor. O que ela faz é indispensável. Isso é ponta de orgulho, ok? Outra obra da carne, essa aqui, se não tiver cuidado, ela domina completamente, que é a preguiça. Gente preguiçosa, e Deus não trabalha com gente preguiçosa. Na obra de Deus, sempre Deus utilizou pessoas que estavam trabalhando e deu mais um trabalho. Mas o preguiçoso, segundo Salomão, precisa observar o que a formiga faz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja como ela ganha o pão de cada dia. E todas elas uma atrás da outra, né? Em unidade, né? Uma fazendo o trabalho e ajudando uma das outras. Então, a preguiça leva ao desleixo, à inércia.
Olha aí. A irmã está me contando aqui, viu, irmão? Vocês estão me ouvindo aí na TV ou... Ela é confeiteira. Ela é confeiteira e está fazendo um bolo e viu uma formiga. Observou todo o trajeto, como é que ela ia pegar aquele alimento. Convidou as companheiras e veio e levou o que ela estava precisando. Isso é interessante, irmãos. Muito interessante, não é? Ela foi chamar, lógico. Trabalha em unidade, em unidade, né? Porque na natureza a gente consegue extrair muitas lições. Então manda o preguiçoso olhar a formiga para trabalhar. Deus vai me abençoar, pastor. Deus vai me dar um trabalho. Aí você fica em casa, não vai entregar um currículo, não procura saber onde é que tem as vagas, não se qualifica. Que uma das coisas é qualificação, né? Então como é que Deus vai abençoar, irmãos? Deus está com a bênção. Irmãos, os principais cargos dessa nação estão para quem está preparado. Não é para quem está despreparado. Então, para isso, precisa perder noites e noites de sono, estudando e tal, né? Bom, a malícia. O tempo está esgotando, mas vai dar tempo aqui. O que é uma pessoa maliciosa? É maldosa, negativa. Não consegue ver com bons olhos, entendeu? As coisas que estão diante dela. É uma pessoa maliciosa. A Escritura Sagrada já manda você tirar toda a malícia. Sabe o que é um olhar malicioso? Fulano de tal está falando de mim, eu vou descobrir. Parece que tem assim um desejo, irmãos. Isso é malícia, amados, e é pecado diante de Deus. Vou descobrir quem está fazendo, o que é que estão fazendo. Não, amados. Você nunca ouviu a palavra que diz em Hebreus 10 e 25? Do Senhor é a vingança, né? Se estão falando, deixa falar. Glória a Deus, eu estou andando na retidão. Então, amados, a gente não deve estar preocupado com essas coisas, não. Porque quanto mais parecidos com Jesus, melhor. Quanto mais parecidos com Jesus, melhor. Entendeu? Quanto mais parecidos com Jesus, melhor. Então a gente não deve, irmãos, tem que tirar toda a malícia do coração. E não é fácil não, sabe por quê? Como eu já falei aqui, vou repetir para você não esquecer. Você está em constante guerra com a sua própria carne. Ela quer uma coisa e você quer outra. Você quer andar em retidão, a sua carne não. Você sabe quando é que você está reinando e não Jesus? Quando a sua vontade é prevalecente naquilo que você faz. Entendeu? E às vezes para ganhar a gente tem que perder. É sim. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser ganhar vai ter que perder. Significa dizer que nem sempre serão as minhas vontades prevalecentes. Meu desejo é dar um murro na fulana, meu desejo é não trabalhar. O nosso desejo é contra nós, irmãos. Isso dentro de uma comunidade de fé como a nossa, ela pode sim levantar barreiras terríveis. Amém? Rapaz, cadê o amém? Ai não, pastor, é a máscara que está segurando a voz. Tá certo. Estou terminando. Murmuração, reclamação, falatório. Murmuração, tanto pregado, né? Murmuração, fingimento. São obras da carne. Murmuração, fingimento, que é a simulação, é a fraude, né? É a fachada, é o fingimento. Não sejais fingidos. Sabe como é que eu comparo isso aqui em Fortaleza? É com o irmão Coxinha, que é uma coisa, né, diante de você, mas por trás fala mal. Isso é fingimento, ok? Soberba, que é a mesma coisa de arrogância, de orgulho. Aqui o negócio pega, se estreita. Insubmissão.
Olha, uma das coisas que Deus ama no crente é a submissão. Você sabe o que significa submissão? A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Quando a pessoa é submissa a Deus, que não vê, olhe para cá, que não vê, ela se submete à sua liderança que ela está vendo, e não interessa quem seja, se é ou não preparada. Mas não foi Deus que colocou lá? Isso vai mostrar se o seu coração é submisso ou não. E a insubmissão, ela leva a pessoa a praticar todas essas coisas aqui que eu citei já, porque o coração está insubmisso, não consegue obedecer a Deus. Amados, isso é muito sério, e vai deixar crente fora, vai deixar crente fora do arrebatamento. Ok? A questão da insubmissão, ela é recorrente, muito recorrente na vida de muitas pessoas, tá? E não interessa se você foi ferido pela vida, usar o discurso, né? E dizer que é porque você não passou, porque você não viveu. Isso não é um discurso que domingo eu preguei aqui sobre José, que viveu um monte de coisa e nem por isso ele descontou nos outros. Por quê? Porque ele tinha uma fé saudável, tá? Então todas essas obras são obras da carne. Para a gente terminar, irmãos, eu vou falar sobre, tinha mais 2 pontos, mas por conta do horário vou adiantar. Como que a gente consegue vencer tudo isso? Como é que nós vamos fazer para superar essas barreiras? Tá? Como é que eu vou fazer? Simples. Deus deu uma estratégia para Josué no capítulo 6 do seu próprio livro. Deus deu uma estratégia para Josué. E qual foi a estratégia que Deus deu para Josué? A estratégia de obedecer a palavra, de ler a palavra, de guardar a palavra, de comparar a palavra. Se está, né, alinhado com a palavra de Deus, então eu devo fazer. Se não está alinhado com a palavra de Deus, eu não devo fazer, tá? Veja que Deus é específico. A primeira cidade de conquista do povo de Deus pós saída do Egito, qual é? É Jericó, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó tem mais de 4 mil anos de história, irmãos. Estava vendo agora, anote aí, eu estou sempre dando aqui um link legal para você visitar e você gostar. Israel com a Aline, é uma brasileira judia que ela fica falando sobre as coisas de Israel. Eu estava vendo um vídeo dela sobre Jericó. Jericó tem mais de 4 mil anos de história. Até hoje a cidade está de pé. Os peregrinos passam por lá. Quando Deus mandou Josué tomar aquela cidade, Deus foi específico com Josué. Deus disse quais passos ele deveria dar, como ele deveria fazer, que tempo seria esse. Amados, olha, se nós prestássemos bastante atenção e lêssemos mais a palavra de Deus, talvez nós errássemos menos na nossa vida cristã. Talvez nós errássemos menos, porque nós iríamos fazer o quê? Comparar. Opa, a palavra de Deus não está dizendo isso não, então eu não devo fazer não. A palavra de Deus não está dizendo isso não. Então, o capítulo 6 mostra, esse texto mostra que o povo de Deus não desistiu diante da dificuldade, porque aquela cidade era imponente. Só Deus para derrubar as muralhas de Jericó. Só Deus. Tá? E Deus não deu a vitória para Josué. Mas por que Deus foi com Josué? Porque ele foi obediente, irmãos. Tá? A palavra, ele foi obediente. Ele não deixou de seguir aquilo que a palavra estava indicando.
O grande problema é que nós queremos seguir nossos conceitos. O que prevalece é o meu conceito, é o que eu penso, entendeu? Aí nós temos aqui vários problemas que são recorrentes. Por exemplo, num lar, qual é a autoridade dentro de um lar? A primeira autoridade é do esposo, irmão. Então você tem que respeitar seu esposo, amar seu esposo e respeitar seu esposo. Mas quantas esposas não desrespeitam seus esposos? Aí eu pergunto, estão sendo obedientes? Irmão, a palavra de Deus ensina que nem que o marido seja uma peste. Se você é cristã, demonstre, porque ele pode ser ganhado pelas suas ações. E da mesma forma são os homens. Compreende isso ou não, irmão? Então nós temos, a gente ora, pede para Deus transformar o marido, transformar a esposa, fazer milagres. Mas como é que Deus pode fazer milagre se você não está disposto a obedecer os detalhes da palavra, que é o detalhe que faz a diferença? Você pode subir morro, descer morro, sobe morro, desce morro. Não é o morro que faz a diferença. O que faz a diferença é a tua obediência, a tua submissão. O que vai fazer a diferença é a tua obediência, irmãos. Nós estamos falando aqui hoje de barreiras que impedem a comunhão. Então, quando nós compreendemos o valor da igreja, o valor dos irmãos, o valor da comunidade, o valor de estar aprendendo, eu vou dar prioridade na minha vida. Eu vou obedecer. Não é a palavra que manda? Congregai-vos. Não faça como alguns, fique fora. Deus manda congregar. Sabe por que Deus manda congregar? É porque aqui nós vamos se alimentar, a gente vai crescer, a gente vai comer do mesmo pão. Aleluia! É aqui, amados. É aqui que Deus vai nos aperfeiçoar. Como? Nos confrontando, pastor. Confrontando o nosso comportamento. E se nós obedecermos, a gente vai crescer. Se não, vai ficar na mesma condição. Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, é a síndrome de Gabriela. Me perdoe se alguma Gabriela estiver me ouvindo, não estou falando isso com ofensa, viu? Só estou dando um exemplo aqui que a gente tinha, né, com a Gabriela, que não mudava. Então que eu termino nessa noite, amados irmãos, clamando a você ler Gálatas 5. Leia com atenção e veja o que pode. E se de alguma maneira a gente já está sendo afetado, peçamos a Deus que nos ajude. Porque a guerra é em nós, é aqui, ó. A guerra é aqui. É aqui, ó. É aqui. Entendeu? O que você faz quando alguém te ofende? O que você vai fazer com a ofensa que alguém te ofendeu? Você tem duas possibilidades. A primeira, dá na mesma moeda. A segunda, exercer os ensinos de Jesus. Se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe a esquerda. Se o teu inimigo, não é amigo, o teu inimigo te convidar para ir com ele 1 milha, não vai 1 milha com ele, vai 2. Eita coisa difícil, que a nossa carne não aceita isso. A nossa carne quer estar em vantagem. A nossa carne quer prevalecer nas coisas, tá bom? Quero deixar essa palavra. Semana que vem a gente continua. Quero convidar o pastor Marcondes para estar encerrando. Você fica de pé. Em nome de Jesus.